Obrigado, Adilson. Prazer realmente voltar ao Irmã Ângela. Acredito que foi em agosto, a última vez que a gente se encontrou. E eu lembro não só, né, pela hospitalidade da casa dos trabalhadores, como também porque eu saí de lá com uma caixa de pão de mel, né, isso é muito importante. Eu fui comendo ela até aqui a penha. Bom, a gente vai fazer uma reflexão curta na noite de hoje, não vai passar possivelmente de 30 minutos, né, que é o, o separado para essa noite para explanação, e eu escolhi o capítulo 12 do livro Fonte Viva, né, chamado Impedimentos. Lendo essa mensagem, Emmanuel faz uma interpretação da carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo fala para colocar de lado todo impedimento e seguir com perseverança na carreira que está proposta para a gente. Na mensagem, Emmanuel fala que aqui na Terra a gente está sempre com muitos impedimentos, obstáculos, turbulências, que às vezes dificultam a nossa ação. Né? Então, às vezes, você tem projetos que estão fracassados, né? Uma coisa de uma empresa, de um emprego que você quer ter, uma coisa profissional, às vezes uma obra, qualquer coisa desse âmbito material, como também, às vezes, você sofre perseguições, injustiças, frustrações. Ele fala que na Terra, você está rodeado de obstáculos mil. E ele fala que esses obstáculos normalmente deixam a gente ou na inércia, né, você fica sem fazer nada em meio a essas turbulências, esses impedimentos, ou você entra no campo da negação, né, de achar que você está sozinho, de que Deus não existe, de que a vida está te perseguindo. E aí Emmanuel resgata novamente a chamada de Paulo, dizendo que a carreira deve se desdobrar no bem incessante. Né? A mensagem de Paulo é: põe de lado o impedimento. E aí você prossegue com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo, servindo, amando, ainda com todos esses impedimentos e esses obstáculos. E é exatamente aí, né, que está o grande desafio para a gente. É difícil a gente manter essa calma de colocar de lado, né, questões materiais, questões do coração, questões morais que nos afligem e manter essa carreira, né, como Paulo fala, manter a carreira que está proposta. Qual é a carreira que está proposta? Já do ponto de vista do Espiritismo, é a felicidade. Né? Então, assim, andar para o progresso ainda mais no momento como esse que a gente está vivendo, ainda com todas essas turbulências, dificuldades, obstáculos, e como diz a mensagem, esses impedimentos. Então, para introduzir esse assunto, a gente vai simplesmente destrinchar um pouco o que Emmanuel fez nesse capítulo 12. Para introduzir o assunto, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que há tantos impedimentos e tantos obstáculos na nossa vida, né, aqui na Terra? E é importante fazer essa introdução para que, principalmente o espírita, ele não se apressa a fazer uma análise superficial dizendo que tudo que está acontecendo é porque eu fiz alguma coisa errada na vida passada. A gente não pode resumir dessa forma simplista. Não, eu fiz um ato lá e agora esse ato aqui, né, está vindo me cobrar. A gente não pode se equivocar dessa forma. Então, antes de mais nada, para fundamentar, para posicionar onde é que estão os espíritos da Terra, né, a gente tem que falar sobre a categoria do planeta Terra e sobre as provas que nós, né, aqui, como habitantes da Terra, estamos escolhendo para a gente. Quanto à destinação do planeta Terra, a gente pode invocar inicialmente a questão 172 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se todas as diversas existências ocorrem aqui na Terra. E a resposta é: olha, não. A que a gente passou aqui provavelmente não são as primeiras, nem serão as últimas, essa é a parte importante. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a destinação do planeta Terra, essa coisa da turbulência, da dificuldade, que o Emmanuel fala lá em cima, você vai estar aqui entre obstáculos mil. Se prepare. Né? Se a gente fizer um link da questão 172 do Livro dos Espíritos com o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando fala de há muitas moradas na casa do meu pai, né, Kardec faz uma divisão lá de mundos primitivos, né, que são aqueles para as primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e expiações, né, que é onde o mal predomina, mundos de regeneração, onde ainda há necessidade de expiar alguma coisa, mas a gente repousa das fadigas dessa luta de provas e expiações, os mundos ditosos, onde o bem finalmente sobrepuja o mal, e os mundos divinos ou celestes, né, esses aí, habitação de espíritos depurados. A Terra
pertencendo à categoria do mundo de expiações e provas, faz com que a gente viva aqui sempre a braços, com muitas misérias, com muita dificuldade, com guerra. Santo Agostinho diz nesse capítulo 3 que a marca dos espíritos que habitam a Terra espíritos rebeldes à lei de Deus, né? Aquela coisa da rebeldia, de querer fazer sozinho, de quebrar a aliança, né, com Deus, de perder, às vezes, o acesso ao paraíso por causa de egoísmo, por causa de orgulho. Então, a situação material e moral da humanidade não deveria espantar a gente, levando em consideração a destinação da Terra, de ser planeta de prova e expiação, bem como a natureza, né, de quem habita a Terra. É só você observar a história da humanidade e você vê a natureza moral, né, dos habitantes da Terra. Claro que a gente sabe que a gente estamos nessa fase de transição, a gente vai para uma situação um pouco melhor, né, sem essa coisa pesada do prova das expiações. Mas a verdade é que a Terra hoje, ainda utilizando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela funciona como um hospital, como penitenciária, né? Então, você não vê no hospital pessoas de boa saúde, você não vê na penitenciária pessoas que não cometeram crimes e erros, aqui no caso, contra a lei de Deus. E é evidente que um hospital e uma penitenciária não podem ser um local de deleite, né? Um local de calma e paz. Não é por isso que na Terra estamos sempre rodeados de impedimentos, obstáculos, tribulações, dores, sofrimentos, né? Então, essa era a primeira informação que a gente tem que colocar, de se perguntar por que, afinal, que a gente vai estar sempre entre obstáculos mil, né? Primeira coisa é essa que a gente tem que colocar na nossa introdução. É a situação da Terra e a situação dos espíritos que a habitam nesse momento. A gente sabe que a Terra também vai melhorar, né? vai passar por evolução, como tudo que Deus cria, caminha sempre para a perfeição. E aí a gente fica até meio triste, né? Meio frustrado. Pô, então estou condenado aqui a só sofrer, né? A ser um ambiente de dificuldade, sofrimento. E aí na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou isso. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta dos Espíritos, não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Então você já sabe que a vida dos habitantes da Terra é prova e expiação. Por isso que a felicidade completa a gente não vai poder ainda, nesse momento, né, nesse local que a gente está, ter acesso. Mas aí os Espíritos falam, mas depende sempre do homem, a suavização dos seus sofrimentos, né? E ele sempre pode ser o mais possível que ele pode na Terra. Sempre cabe a ele. A verdade é que, se a gente resgatar a fala de Santo Agostinho de que são espíritos rebeldes à lei de Deus, a gente está o tempo todo descumprindo a lei de Deus. Então, não deveria ser surpresa para a gente que a gente está o tempo todo em meio às tribulações. Então, a primeira coisa da introdução que eu queria falar é isso, categoria da Terra e dos espíritos que a habitam, para justificar impedimentos, obstáculos, turbulências. A segunda coisa da nossa introdução são as provas escolhidas pelos espíritos que aqui habitam, enquanto espíritos rebeldes à lei de Deus, enquanto espíritos que precisam passar por expiações e provas. Então, na nossa vida, muitas das dificuldades que a gente vem encarando hoje, né, e vamos encarar talvez amanhã, para quem ainda não encarou, são provas que nós escolhemos, que nós organizamos para nós. E, em razão da nossa natureza, ainda muito imperfeita, né, eu te falei aqui, a gente fez uma escala dos mundos de 5. Tirando os mundos primitivos das primeiras encarnações da alma humana, a Terra seria o segundo, provas e expiações. Olha só, a gente tem um caminho muito grande para seguir. Então, nós participamos da escolha das nossas provas. E é evidente que durante a nossa encarnação a gente se encontre frente a esses obstáculos e impedimentos que, segundo Emmanuel, às vezes vão nos levar à inércia, à negação, à tristeza. E é importante a gente ter noção de que a gente participa da escolha das nossas provas. As nossas provas servem para nos melhorar, ganharmos mais experiências, sabermos melhor a diferença entre o bem e o mal, para tomar melhores decisões. Aquela coisa, quanto mais você conhece a lei de Deus, melhor você a pratica. Aquela coisa de conhece a verdade vos libertará. Então, eu vou trazer mais umas questões sobre as provas, para deixar claro que existem turbulências, obstáculos e impedimentos que são objeto das provas que nós escolhemos, né? Para a gente não dizer que tudo é alguma coisa que a gente fez. Na questão 258, Kardec pergunta se antes de começar uma nova existência corporal, o espírito sabe o que vai acontecer na sua vida encarnada. E a resposta dos espíritos é:
Sim, porque ele mesmo escolhe o gênero de provas, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É engraçado essa resposta, é curioso que ele fala, o espírito escolhe o gênero da prova. Você não escolhe cada segundo do que vai acontecer na sua existência, todas as turbulências, impedimentos, brigas, não. Você escolhe o gênero. Qual vai ser o gênero? Eu vou lutar com a perseverança, eu vou lutar contra o vício, eu vou lutar contra a fama, com vencer o poder, alguma coisa assim. O gênero. Né? E aí, complementando a questão 258 do Livro dos Espíritos, na 259, Kardec pergunta, bom, já que o espírito faz a escolha do gênero da prova que ele deve sofrer, todas as tribulações que a gente enfrenta na vida, nós previmos e buscamos? E aí os espíritos respondem, todas não, porque você não escolheu e previu cada minuto do que vai acontecer na sua encarnação, até as mínimas coisas. Você escolhe o gênero. As particularidades que vão ocorrer na sua vida, no seu trabalho, sabe, no seu círculo religioso, na sua família, elas ocorrem em razão da posição que você está e muitas vezes são resultados da sua própria ação. Né? E outra coisa, essa era a questão mais esclarecedora para os espíritas, talvez, é a questão 399 do Livro dos Espíritos, que na questão 399, Kardec quer saber se a gente, observando as provas que a gente vem passando na vida hoje, a gente teria uma noção, mais ou menos, do que a gente foi na existência anterior. E a resposta dos espíritos é, olha, quase sempre isso vai ser possível, já que você é punido naquilo que você pecou. A lei de Talião vai perecer pela espada, né? Quase sempre. Porém, você não pode tirar disso uma regra absoluta, porque tem espírita que é muito curioso, né? Tá passando por uma situação, ele fala, o que será que eu fiz para estar passando por isso? Aí fica investigando, né? Em vez de batalhar contra aquela dificuldade, fica às vezes tentando imaginar, né? Fica às vezes se punindo por alguma coisa que ele fez. Porém, é bom deixar claro na questão 399 que as provas que você passa tanto podem ter ligação com o passado, né? Como são provas para o futuro. Então é muito possível que você esteja enfrentando hoje grandes dificuldades e batalhas por provas que você escolheu para se melhorar, para avançar, para dar um passo de uma nova experiência, para ter mais conhecimento intelectual ou ganhar mais em espiritualidade. Então, nem todas as provas que a gente passa têm uma relação exata com o passado. Né? Você pode conferir lá na questão 399 que as provas que a gente passa têm tanto relação com o passado como também com o futuro. Então, essa era a introdução para fazer sobre por que a gente está sempre nessa tribulação, nessa dificuldade, né, desses obstáculos 1000 que o Emmanuel falou, tendo noção da Terra, de quem são os espíritos que habitam a Terra, e uma série de elementos envoltos nas provas que você escolhe, tanto com referência ao passado, como provas que você está se preparando, né, para estar numa nova condição espiritual no futuro. E aí, como é que chega o espírito encarnado aqui, né? Essa deve ser a parte mais que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais devem mais ter paciência com a gente, né? Porque você realmente escolhe os seus desafios, as suas provas, e chega aqui, você está chorando, aí está fraco, como o Emmanuel falou lá, quando chega o impedimento, você fica na inércia, na negação de que Deus não é bom, Deus não é justo. E aí você imagina aquele seu amigo espiritual, seu protetor, seja, né? Ou algum amigo familiar, que participou com você até da organização dessa sua encarnação, do seu plano encarnatório, e está aqui você, dizendo que Deus não existe, que você está sozinho, que nada disso faz sentido. E aí eu peguei uma outra mensagem do Fonte Viva, por acaso, a mensagem que está no capítulo 61, ela chama-se Nunca Desfalecer, onde Emmanuel comenta uma passagem de Lucas, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que fala, orar sempre e nunca desfalecer. E aí o Emmanuel fala, não deixa que os problemas da vida, nem do seu próprio corpo, inabilitem você para o serviço da sua iluminação. Porque ele fala, enquanto você estiver na Terra, você vai ser defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada que você vai passar nessa encarnação, nesse momento da sua vida, é o caminho para novas lições. E aí ele fala assim, atrás de um enigma resolvido, aí você, nossa, finalmente, passei 15 anos da minha vida lutando contra aquilo, aí agora eu resolvi, agora eu estou bem, sei lá, fiz terapia, entreguei minha vida à oração, e aí outro enigma vai vir. Aí Emmanuel fala, resolveu um, se prepara, vai vir outro. E ele fala, outra não pode ser a função da escola. Levando em consideração aquela escala dos planetas e a nossa situação dentro deles, como espíritos rebeldes à lei de Deus, né? A escola para muitos é penitenciar a Terra,
para muitos é penitenciária e é hospital, mas para muitos é uma escola. Então, outra não pode ser a função da escola, né? Então se prepara, porque você vai... É engraçado, ele usa de novo, né, o mesmo termo, obstáculos 1000, mas ele fala assim no capítulo 61 do Fonte Viva: foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha. É aquela coisa que as pessoas falam: o que está acontecendo com a minha vida? O que é isso que está acontecendo, gente? Qual o sentido disso, né? Emmanuel, eu estou vendo Emmanuel como esses mentores que tem que ter paciência com a gente, né? Porque lá na Erradicidade, antes de encarnar, a gente sabia das batalhas que a gente ia enfrentar aqui, das dificuldades, dos riscos, né, de algumas provas que a gente poderia escolher, que representariam um desafio muito grande. E Emmanuel fala: olha, eu sei que você foi colocado dentro de um lugar assim que você fala, tudo aqui parece uma loucura, obstáculos 1000 de natureza estranha. Porém, vencendo as inibições que vêm de fora do mundo para você, você supera as suas limitações, e aí você avança. E aí ele fala: na sua marcha sempre vão ter surpresas constrangedoras, mas continua trabalhando, servindo, amando, e aí o título da mensagem, né? E nunca desfalecendo. Essa é a situação da gente aqui quando chegam esses impedimentos, né? E aí, observando ainda o capítulo 12, agora a gente voltou lá para o capítulo 12 do Fonte Viva, quando Emmanuel fala desses impedimentos, esses obstáculos, ele meio que separa algumas coisas de projetos pessoais, de fracasso naquilo que você não conseguiu colocar em prática, e outras coisas mais do campo moral, seriam assim, de frustração, de dores do coração, sabe? As nossas dificuldades e imperfeições de orgulho, inveja, ciúme, e que vem do outro, né? Tristeza, dor, perseguição, calúnia. Então, a gente consegue separar, e essa foi a opção que eu fiz, né, para essa explanação. A gente encara algumas dificuldades no campo moral e no campo material, que são turbulências. A gente encara turbulências morais e materiais. E aí, para rapidamente a gente tentar destrinchar essa fala de Emmanuel, quanto aos obstáculos materiais que a gente encontra, assim, na nossa vida, você pode ter um prejuízo financeiro, né, uma doença inesperada, você, sei lá, foi mandado embora, essa coisa, sua casa, aconteceu alguma coisa com a sua casa, você perdeu um dinheiro que você investiu. Então, turbulências do campo material, né? E aí, é engraçado, eu fui em 2 questões do Livro dos Espíritos para falar sobre isso. Foi a questão 534, que Kardec pergunta assim: será por influência de algum espírito que fatalmente os nossos projetos parece que estão sempre encontrando obstáculos? A resposta dos espíritos é: olha, algumas vezes isso até pode ser o efeito da ação dos espíritos, mas quase sempre é você que vem elaborando mal os seus projetos. É você que vem andando errado na execução deles. Então, isso influi muito no seu caráter, na sua visão de mundo, na sua educação, né? Se você vai querer ir para um caminho que não é para você ir e você continua indo, nenhuma culpa os espíritos têm nisso. E aí, na questão 534, ele fala: na maior parte das vezes, nos nossos projetos, nós mesmos somos o nosso mau gênio. Eu, por exemplo, eu tive 3 empresas, quebrei as 3. Mas vou botar a culpa, o obsessor me fez quebrar. Se eu fosse um bom administrador, ainda que tivesse um obsessor falando, faz isso, eu seria um bom administrador, eu saberia diferenciar uma ideia ruim de uma ideia boa. Então, assim, se eu não participei, se eu não estava na minha melhor capacidade de gerenciar um negócio, eu quebrei. Porque o Kardec fala: olha, o espírito pode até influenciar, mas quase sempre é você mesmo que faz com que seus projetos materiais não deem certo. E aí, lá na questão 852, eu acho, não tenho certeza agora, desculpa, eu acho que quando o Kardec está tratando da fatalidade, ele pergunta: tem pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Independente da maneira que elas procedem, parece que o caminho delas é o do infortúnio. E aí, os espíritos respondem: são talvez provas, né, que caiba ela sofrer e que ela mesma escolheu. Ele fala isso na introdução da 852, mas ele ainda fala: mas ainda que vocês querem colocar na conta do destino, o que mais das vezes são apenas consequências das próprias faltas de vocês, né? Então Kardec fala que ainda que a gente queira culpar ou o espírito, sabe, ou, sei lá, os demônios, ou as entidades, ainda que você queira culpar eles, ainda assim cabia a você rejeitar uma ideia ruim. Cabia você falar: não, isso não vou fazer isso porque não faz sentido, né? Então,
Quanto às questões materiais, tem muitas que quase sempre é a gente que dá causa. É a gente que, através da nossa inabilidade, nossa imprudência, causa na nossa vida uma série de problemas, de obstáculos e impedimentos por não agirmos direito. Porém, também há obstáculos materiais que a gente não deu causa de forma nenhuma. Por exemplo, a gente está passando agora, né, pela pandemia, então muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas quebraram as suas firmas, fecharam as suas empresas, e de forma nenhuma ela deu causa a isso. Então, existem sim tribulações materiais, né, quando Emmanuel fala lá em cima do fracasso, né, que você não deu causa, que você não teve como evitar. Aconteceu no mundo nesse momento, 2020, você quebrou a empresa, perdeu o emprego, está passando dificuldade, tem que pegar empréstimo, está pedindo ajuda para parente. Né? Então, o que falar para essas pessoas quando há um impedimento material em que ela não é a causa, né? Ela não deu causa, ela não pode dizer, não, eu investi 10 mil reais na bolsa, numa ação, e a ação caiu, eu perdi tudo. Não. Ela estava trabalhando bem, estava lá tentando realizar o sonho dela, e aconteceu uma pandemia no mundo e atrapalhou os negócios dela. Então, o que falar para essa pessoa? Eu tentei ir no Evangelho, né, buscar a consolação, e lendo Paulo, tem uma passagem que está em Hebreus 12:12, essa é fácil para vocês acharem lá, em Hebreus 12:12, que Emmanuel comenta no capítulo 52 do Pão Nosso. O nome da mensagem de Emmanuel é Servir e Marchar. A mensagem de Paulo, que Emmanuel pegou para comentar, diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os seus joelhos desconjuntados. Né? Então, essa seria a mensagem que a gente tem para falar quando materialmente você sofre um revés na sua vida que você não é responsável de forma nenhuma, nem você, nem os espíritos lá que Kardec fala que às vezes a gente quer culpar. Então, assim, Emmanuel comentando essa coisa do levanta suas mãos, bota esse joelho desconjuntado e segue a batalha, Emmanuel fala, a elevação é sempre obra de suor, de persistência, de sacrifício. E aí nessa mensagem ele volta a falar, aqui na Terra você vai ser defrontado por toda espécie de dificuldades. Isso no Pão Nosso, capítulo 52. Mas segue em frente, né? Continua fazendo tudo que você possa fazer de útil. Movimenta essas suas mãos cansadas e seu joelho e entenda que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente, ainda que com as mãos cheias de calo. Eu estou falando isso nesse sentido de você ter problemas materiais, de dinheiro, de casa, de emprego, de comida, e você continuar caminhando e continuar servindo. Então, o que eu fiz aqui? A gente pegou obstáculos e impedimentos materiais, dividimos entre os obstáculos materiais que a gente costuma ser, né, segundo o Livro dos Espíritos, o principal causador, e aqueles impedimentos, obstáculos materiais da nossa vida que nós não somos os causadores. Tem também um outro aspecto que a gente pode falar sobre isso, que é o aspecto do impedimentos morais, né, do campo moral. E a primeira coisa que eu quero falar é aqueles que nós somos os principais responsáveis. A gente vai explicar isso bem rápido. Questão 933 do Livro dos Espíritos. Kardec fala assim, bom, quase sempre o homem é o causador dos seus sofrimentos materiais. Será também o homem responsável pelos seus sofrimentos morais? Aí a resposta é, mais ainda. Porque os sofrimentos materiais, às vezes, independem da vontade do homem. Foi o caso que eu falei da pandemia. Mas orgulho ferido, ambição frustrada, avareza, ciúme, todas essas paixões são torturas e sofrimentos para a nossa alma. Porque com essas paixões, segundo a resposta da 933, o homem cria suplício para si mesmo, né, e torna a vida na Terra um verdadeiro inferno. Nesse mesmo sentido, você vai encontrar na questão 133, a linha A, um comentário dos Espíritos falando, quanto mais imperfeições, mais tormentos. É por isso que o chamado de seres perfeitos é saber que na perfeição inexiste infelicidade. Não tem infelicidade. E aí quando você vê assim aqueles espíritos, sabe, do cristianismo redivivo, que iam sorrindo para os circos da morte dos romanos lá, e você não entendia, né? Caraca, o cara vai morrer, o leão vai comer ele, vão botar fogo nele, ele está lá dizendo que está tudo certo, né? Essa é a vontade de Deus, eu vou aqui seguir o Cristo. E a gente quer dizer que eles são santos, que eles são maravilhosos, mas
eles sentem diferente porque eles têm menos imperfeições. Quanto menos imperfeições, menos infelicidades. Então, por isso que eu falo, do ponto de vista moral, a gente sofre pelo que a gente é. Mais uma vez eu vou falar, para o espírito ter cuidado com isso. Para de querer culpar a vida passada, porque hoje mesmo as suas imperfeições causam hoje mesmo problemas ao seu redor, no trabalho, na família, no centro espírita. Aí você troca de centro espírita, vai para um, vai para outro, aí você vai para uma igreja católica. Onde você for, as suas imperfeições, se você não tomar conta, elas vão se manifestar. Aí você vai querer sair, vai querer ir para outra casa, vai dizer que aquela igreja é ruim, que aquele padre é estranho, que aquele pastor é isso, que aquele palestrante espírita é metido. Então, assim, se você começar a tomar conta das suas imperfeições, você tentar fechar ela, você vai sofrer menos. Então, quem tratou disso, a gente não tem tempo aqui, porque, pelo que eu lembro, 9 horas eu tenho que começar a encaminhar o final da palestra, já estou super atrasado. Mas quem tratou disso muito bem foi no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, no capítulo 7, né? Você vai ver lá as penas futuras segundo o Espiritismo. Aí Kardec fez lá, tão metódico, né, que ele fez um código penal da vida futura. Só interessa para a gente o artigo 3 desse código que ele montou lá para poder explicar, né, as penas futuras segundo o Espiritismo. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Assim como não há uma qualidade da alma que não seja uma fonte de gozo e de felicidade, entendeu? Todas as imperfeições da alma carregam consigo, está linkado. Está linkado com ela uma funesta e inevitável consequência. Né? Inevitável consequência. Então você já sabe, as suas imperfeições estão fazendo você sofrer. Não tenho tempo para tratar desse capítulo 7 do Céu e Inferno, quem quiser lá dar uma olhada, mas quem tratou disso de forma brilhante, bem mais leve, assim, né, menos densa, né, como Kardec trata, foi Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 10. Engraçado que eu quase sempre lembro de citar esse capítulo em alguma palestra. Nesse capítulo 10, Emmanuel fala assim, na verdade, eu vou resumir, né, porque meu tempo já está explodindo. Fechei uma mensagem aqui. Emmanuel fala assim, me diga qual é a sua imperfeição, que eu me digo por que você está sofrendo, que eu te digo por que você está sofrendo. E ele cita vários exemplos, lá ele fala, aquele que tem a imperfeição do vício sofre a delinquência. Então ele está dizendo, o viciado sofre. Aquele que cometeu um crime, tem a perfeição do crime, sofre o remorso. O invejoso sofre, mas não é sofre no sentido de receber um contragolpe, não. O invejoso está sofrendo, porque todas as imperfeições causam sofrimentos. É por isso que todo centro espírita fica falando para você, reforma íntima, reforma íntima. A gente já não aguento mais ouvir o centro falando reforma íntima, mas pois é exatamente isso. Porque quanto mais você corrige e se reforma, usando para isso o Evangelho, usando para isso os ensinamentos do Cristo, né, para o Espírito, a Cristo é o nosso guia, o nosso modelo, quanto mais você se reforma, sabe aquela coisa de Paulo? Negar quem você é, se cala, se desconstruir para o Cristo. Por quê? Porque se você for o que você é, você vai continuar sofrendo. Aí, quem quiser ver no capítulo 10, Emmanuel dá 19 ou 20 casos. Eu queria que ele desse 30, porque é muito bem feito. Ele fala assim, o mais engraçado que tem lá é assim, a aflição da inutilidade chama-se queixa. Aquela pessoa que menos faz é a que mais reclama. Né? Então, essa pessoa que está reclamando, está um sol hoje muito forte, nossa, está chovendo de novo, está frio, está calor. Essa pessoa sofre enquanto ela reclama, entendeu? Uma outra coisa, a aflição da preguiça é rebeldia. O preguiçoso é rebelde. Uma coisa que está na moda hoje em dia em razão da grande pandemia de depressão, né? Que lá na Gênesis já falava que isso ia acontecer, até com crianças. A aflição da indiferença é desânimo. A pessoa que tem a imperfeição de ser indiferente a tudo, deixa. Ela está sempre desanimada e ela está sofrendo. Então, essa mensagem fala isso. Me diz uma imperfeição que eu vou dizer o que está sofrendo na sua vida. E aí eu vou dar um exemplo que é o que fica mais claro. Emmanuel fala assim, a aflição da indisciplina chama-se desordem. Então, se você é indisciplinado, você não sabe onde colocou a chave, aí você sai de casa atrasado, você não sabe que hora que é a palestra, qual era o tema da palestra, que você tinha que estar lá para fazer o teste de áudio e vídeo com o Ulisses e o Adailson 8 e 10. A tua vida é uma zona, porque o indisciplinado vai sofrer a desordem. Aí vamos dizer que amanhã eu estruturo a minha vida, eu coloco um painel de horário agora que eu tenho que acordar, hora que eu tenho que dormir, uso um aplicativo, uma agenda, e eu organize a disciplina.
sumiu a desordem. Tem que esperar vidas para isso sumir. Se você conseguir apagar a imperfeição, a consequência, lembra que Kardec fala a consequência inevitável e funesta, que é ruim, some. Então, observa hoje na sua vida, né, quantas imperfeições não atrapalharam relações suas, relação conjugal, não atrapalhou você no trabalho, né, não atrapalhou você dentro do centro espírita, dentro da igreja. Né? Então, assim, a gente tem essas imperfeições e a gente fica usando um selinho, que é o selinho do ego, assim, não é no ego, não sei me expressar, mas é aquele selo, eu sou assim. Ah, gente, vocês sabem, né, que a minha boca não se controla, eu falo tudo que eu penso. Ah, você sabe que eu sou muito impaciente. Então, assim, a gente coloca o selo para dizer que aquilo é o seu eu, e aí não se desconstrói para o Cristo, como Paulo fala, e o que vai acontecer? Você vai continuar sofrendo, porque quanto mais imperfeições, mais você vai sofrer. Sinto muito. É por isso que tem que tentar ser perfeito, tem que progredir, né, tem que dizer não. E aí, questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem conseguiria vencer as suas más inclinações só com seu esforço. E aí a resposta é sim. E frequentemente fazendo uns esforços assim muito pequenininhos, insignificantes é a palavra que ele usa. Só que ele completa assim, o que falta para vocês é vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Estão dizendo assim, você não faz o esforço mínimo. Às vezes você tinha que ficar calado numa situação. Às vezes ficar calado durante 1 ano na sua vida ia poupar você de 10 anos de problema. Você não consegue. Os espíritos respondem a Kardec, vocês não fazem esforços, vocês fazem muito pouco. Assim, ele fala, vocês avançariam fazendo pouco, mas nem pouco vocês fazem. Aí Kardec fala, mas não tem mais, na questão 911, Kardec fala, mas não tem assim umas paixões tão fortes da nossa personalidade que a gente é impotente para dominar isso? E aí a resposta dos espíritos é, olha, tem muita gente que fala, eu quero mudar, eu quero melhorar, mas a vontade só está aqui, só está nos lábios. Porque, no fundo, elas estão muito satisfeitas de não mudarem. Não, eu vou largar aquele vício, eu quero largar. Mas ela está muito satisfeita de não largar aquele vício, né? Kardec fala isso. Ele fala que, os espíritos falam, que se o espírito se compraz nessa sua inferioridade, nessa imperfeição, né? E aí você fica dentro dela. Né? A falta vontade. Por que falta vontade? Porque, no fundo, você gosta. Você gosta de ser assim, você gosta de ser bruto, você gosta de ser rude, você gosta de ser diferente, você gosta de ser. Você gosta de ter alguma prática que você sabe que é um vício, que você não consegue, você gosta. Né? Então, vai chegar uma hora que o sofrimento vai te levar. Né? Às vezes, por uma característica sua de imperfeição, você está sempre tendo um problema em algum campo da tua vida. Trabalho, círculo religioso, família. Uma hora essa dor vai vir tão grande que você vai cair na questão 912. Do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, qual é o meio mais eficiente, então, de combater o predomínio dessa natureza corpórea? Resposta, abnegação de si mesmo. Vai chegar uma hora que você vai falar, melhor ficar quieto. Eu sou muito ciumento, melhor não ter um ataque de ciúmes, né? Melhor eu segurar. Eu sou muito orgulhoso, vou começar a tentar praticar a humildade. Né? Chico falava que ele andava igual uma lesma na evolução dele. Aí você, nossa, Chico, assim, parece que o Chico, né, anda mais rápido que a gente. Ele, olha, eu ando igual uma lesma, mas pelo menos eu estou andando para frente. Né? Muito de nós, segundo a questão 909, estamos estagnados. E aí, já para encaminhar aqui para o final da nossa explanação, eu estou falando aqui de dificuldades morais que nós somos a causa, mas falta eu falar das dificuldades morais que você passa, que você não é a causa. Por exemplo, você está sendo vítima de uma injustiça, né? Você está sendo perseguido com calúnia, você está sendo abandonado por pessoas que você ama muito, aquilo dói no seu coração, a decepção, a frustração, a perseguição. Então, assim, tem que usar o exemplo do Cristo. Né? Cristo que não tinha absolutamente nada, né, para pagar, para resgatar, atravessou a Via Crucis, foi abandonado pelas pessoas que ele mais tinha apreço, que ele mais amava, foi vilipendiado, foi humilhado, né, foi morto, machucado, ferido, ele nem precisava fazer isso. Mas tem uma mensagem no Calvário, especificamente, né, que não existe evangelho sem a cruz. Eu vi isso uma vez na música do Fernandinho, que é um cantor gospel que eu gosto, e ele fala, no meio da música, ele fala, não existe evangelho sem a cruz. Né? Se prepara, vai pegar a sua cruz sim, vai fazer igual o Cristo. Ele não é o seu guia, seu modelo? Né? O que ele mostrou lá? Ele pegou a cruz dele sem reclamar, resignado e aceitou a vontade do Pai. Então a gente está sendo convocado também a fazer isso. E aí, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 71, Emmanuel tem uma mensagem lá chamada
para testemunhar. E que ele comenta uma passagem de Lucas, no capítulo 21, versículo 13, em que fala assim, e vos acontecerá isto para testemunho. Então, assim, Emmanuel fala assim nesse comentário, olha, eu não quero que vocês imaginem que o cristão tem que ser aquela figura sombria, que está guardando sofrimento, sabe, que quer dor, que quer morte. Não, não é isso. Mas entenda que o amigo do Cristo tem que estar preparado para carregar a sua cruz. Até a ressurreição divina, gente. Não se esqueça, você vai carregar a sua cruz até o momento da ressurreição divina. Então, tem um final nessa história que vai ser bom. Então, quando Jesus, essas são palavras de Emmanuel, quando Jesus convida, né, alguém para o seu trabalho, não é para que fique chorando, triste, nem para que fique ocioso, orando. Se o Senhor te chamou, é porque Ele já te considera digno de testemunhar. Então, quando acontecerem com você essas coisas, perseguições, mentiras com seu nome, ser abandonado por aqueles que você ama, sabe, frustrações na vida, decepções, saiba que o Cristo também passou por isso. E se o Cristo passou por isso, né, nós, como seus discípulos, temos que estar preparados também para dar o nosso testemunho. A verdade é que a gente é muito bom em mandar amém, que assim seja pelo WhatsApp, mandar lindas frases de Chico ou do Evangelho no Bom Dia no Facebook, mas quando somos chamados a testemunhar, a dizer que somos discípulos do Cristo, aí, lá no início da nossa mensagem de hoje, nos entregamos à inércia e à negação. Então, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71. Se o Cristo te chamou, é que ele já acha você digno de testemunhar por ele. E lembrei agora que eu falei isso na outra palestra, eu tinha acabado de ler o livro, 9 e 10, né? Tem que fechar aqui. O livro 50 anos depois, que é mais ou menos uma continuação do Há 2000 anos, nos romances de Emmanuel, e ali eu vi a história da Célia, eu falei assim, gente, não acredito. Eu olhava assim, vai acontecer isso com ela? Aconteceu. Aí expulso da família, aí foi humilhada, aí perdeu aqui. Era a mulher mais cristã que seguia o Cristo com mais fervor e era aquela que sofria as coisas mais absurdas no livro, na história. Ou Irmão Marinho ou Célia, né? Quem lê o livro sabe. E aí eu olhava aquilo e falei assim, gente, comigo eu não aguentaria 1% do que essa criatura suportou. E aí você entende que esses espíritos evangelizados no Cristo, eles são fortalezas morais. Eles conseguem ser felizes nesses momentos. E a gente olha assim e fala, nossa, é uma santa. Emmanuel, eu acho que Emmanuel fala que nem arriscou dizer quem era a Célia, né? Qual é o espírito que a gente conhece, quem era a Célia naquele livro. Ele falou que por respeito ele não ia nem dizer quem era. Aí você vê aquilo, nossa, que fortaleza moral, né? Como é que pode? A pessoa que mais abraça o Cristo está mais sofrendo na história inteira. Pois é, lembre-se que se o Cristo te chamou, é porque ele acha que você é digno de testemunhar. Então, gente, vamos ter força aí, vamos ser também um trator, como aqueles cristãos do cristianismo primitivo, que iam encarar lá os leões, vamos botar o nome de Jesus no peito, ela pode jogar que eu mato no peito, não tem nada de errado comigo. Assim também a história da Lívia, no Há 2000 anos, né, a esposa do Públio Lentulus, sofreu até o final e era a única cristã do livro. Né? Então a gente tem que ter fé, não é acreditar, é saber, é ter certeza. Então não tem razão para a gente estar desesperado, como disse lá em cima, entregue à inércia, entregue à negação, desesperado. Não tem porquê, porque todos os caminhos são os melhores. Todos os caminhos que você está passando é o melhor para você. Deus não erra. Então você tem que estar seguro. Bom, se é isso que tem que ser feito porque é o melhor para mim, vamos embora. Perdi a empresa, vou abrir outra, vamos segurar esse joelho aí. Perdi alguém que eu amo, eu tenho certeza que eu vou voltar a encontrar essa pessoa. Qualquer religião espiritualista, a gente imagina que esse encontro eu vou segurar a saudade aqui, mas vou seguir em frente. Está faltando um pouco desse testemunho. A gente fala muito do Cristo aí no WhatsApp, no Facebook. Bom dia, ai, Deus é lindo, mas na hora da vontade, olha, demonstra que você é cristão, a gente está ficando para trás. Né? Então, agora sim, o fechamento seria ressignificar esses obstáculos, ressignificar essas turbulências, essas dificuldades que a gente vem passando, entendendo elas como as melhores coisas. E aí eu peguei 6, calma aí que eu não vou ultrapassar muito tempo não, 6 pequenos trechos de livros que eu achei que seriam mais capazes de consolar do que eu seria. Eu imagino que cada pessoa que está vendo essa palestra hoje, ou ao vivo, ou alguém que está vendo depois, tem algum problema, né, nesse momento de turbulência, ou tem algum problema na sua vida, que tem identificação com ser uma turbulência, com ser dificuldade, e para que vocês não caiam na inércia, na negação,
Eu trouxe 6 mensagens muito bonitas, mas eu vou ler só um trechinho dela, a gente não vai nem comentar sobre ela, porque a gente não tem tempo, mas eu posso até deixar o PDF aqui embaixo, eu vou comentar esse vídeo, eu vou deixar ali o PDF com todas as passagens que eu citei aqui, que eu estudei antes para poder fazer. Primeira mensagem está no Vinha de Luz, capítulo 166. Ela diz assim: qual o pai dentre vós, humanos, né, que se o filho pedir pão, lhe dará pedra? É o que está em Lucas, capítulo 11. E aí o Emmanuel fala, nesse comentário, nos ciclos da fé está sempre um cristão desiludido, dizendo que não recebe resposta de Deus. E aí Emmanuel fala, gente, Deus jamais vai dar pedra ao filho que pede pão. Né? Você nem sempre vai compreender a resposta de Deus enquanto está no seu caminho, porque às vezes a contrariedade é a resposta de Deus para a tua vida. Às vezes a compaixão do Cristo visita você em forma de espinhos. Às vezes as bênçãos da medicina celestial vêm em forma de feridas para você. E aí Emmanuel fala, se a paternidade da terra, que é imperfeita e deficiente, vela pelos seus filhos, o que se pensa da paternidade de Deus que sustenta o universo inteiro como uma fonte de inesgotável amor? Então, ele fala assim, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores que foram concedidos para você são respostas do alto aos seus pedidos de socorro. Então você entenda, você está pedindo socorro e vem uma contrariedade e você fala, nossa, né, que coisa estranha, porque a gente sempre acha que Deus está dando pedra, então não vamos negar. Segundo pedacinho da palavra, do trecho da mensagem, é o que está no livro Endereços de Paz, do André Luiz. Tem o capítulo 8 lá, Dificuldades e Problemas. E aí o André Luiz fala assim, não admita que alguém possa construir algo de bom sem dificuldade. Imagina os problemas que uma simples semente tem para nascer, para servir. Ninguém na Terra consegue se manter na onda do êxito sem um obstáculo, que é através do obstáculo, né, que ela some, que ela soma. Aí fala assim, não rogue por vida fácil, roga por ombros fortes para carregar o fardo das suas obrigações e para conseguir ajudar o seu irmão. Outra mensagem muito bonita, essa tem a ver com uma mensagem que uma dirigente de centro espírita sempre falou para mim, quando eu ia chorar lá as minhas dores para ela, está no livro Companheiro, a mensagem de fé, Chico Emmanuel. Emmanuel fala assim, seja qual for o impedimento ou aprovação que está na sua vida nesse momento, acerena o espírito na fé viva e permanece na tarefa, porque sempre que você guardar paciência e confiança nos obstáculos, trabalhando e servindo para liquidar o problema dos outros, Deus, em regime de urgência, vai liquidar também os seus. Naquela mensagem de cima, a gente falou, André Luiz falou, roga por ombros fortes para carregar a tua necessidade, a tua batalha, a tua cruz, e para ajudar o teu irmão. E nessa mensagem, Emmanuel falou, quando Deus vê que você está com a sua dificuldade ajudando o outro, ele vem e atua na sua dificuldade. Mensagem 4, Pão Nosso, capítulo 159, a posse do reino. E aí é o resumo da nossa palestra. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Emmanuel fala assim, nenhum homem vai conseguir chegar nas energias divinas sem a tribulação do planeta Terra. Ele ainda vai mais longe, ele fala assim, personalidade sem luta, alguém que não está lutando é uma alma estreita. Somente sacrifício, dificuldade, obstáculo são elementos de progresso e autossuperação que vão dar ao homem a notícia da sua verdadeira grandeza. A penúltimo trecho, nossa, já explodiu o tempo aqui, né? O penúltimo trecho, que é só o trechinho que eu vou ler, mas é um dos mais bonitos, está no Fonte Viva de novo, é a terceira vez que a gente está citando Fonte Viva, só que agora no capítulo 16. Emmanuel comenta uma passagem que está em Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. E Paulo fala assim, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Aí Emmanuel faz um joguinho assim, se você perguntar para o grão de trigo o que ele acha do moinho, vai dizer que é um algoz que faz ele sofrer, mas é através desse moinho que ele faz o pão que alimenta a humanidade. Se você perguntar da madeira, o que ela acha do serrote, ela vai dizer que é o que dilacera ela, que ele é um horror, que ele é temível, mas é exatamente através do serrote que a madeira vai virar uma atividade nobre, uma atividade útil para a gente. Se você perguntar para a pedra o que ela acha do buril, né? Que o negócio vai passando para ajeitar, ela vai dizer nele que ele é detestável, perseguidor da sua paz, da sua tranquilidade. Porém, é através dos golpes do buril que a pedra fica aperfeiçoada e brilhante. Aí Emmanuel faz analogia. Pergunta para o homem o que ele acha da carne. Vai falar um monte de coisa, vai falar em propriedades mil, frio, calor, dor, doença. Pergunta para o homem o que ele acha da dor.
ele vai fazer um monte de disparates verbais. Pergunta para o homem o que ele acha da dificuldade, vai derramar fel e pranto. Assim a alma, assim a luta. Emmanuel fala, a gente tem que reconhecer que o corpo disciplinado, o sofrimento purificador e o obstáculo asfixiante, daí o espírito sai mais formoso, mais robusto para a imortalidade. E aí ele resgata Paulo, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E às vezes até o que te afigura em favor da tua morte é contribuição por engrandecimento da vida eterna. E agora eu juro, para fechar, para passar lá para o Adilson, a última mensagem está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 147, e se chama Um Desafio. E realmente é um desafio. Né? Está em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 22, é o diálogo de Ananias com Paulo, que ele pergunta para Paulo, e agora, por que te detens? Quem tiver o Paulo Estevão aí, está no capítulo 1 da segunda parte do livro, quem tiver com a Bíblia, está em Atos capítulo 22, versículo 16. Esse por que te detens, né, numa tradução mais clara, seria, e agora? Está esperando o quê? Emmanuel comenta assim, todos são visitados por oportunidades de trabalhar no bem, trabalhar por Cristo. Só que ele fala, a maioria são servidores contraditórios. Que você, quando está muito novo, eu sou novo, a juventude está aí, né? Tenho 10, 20 anos, 30 anos, tanta coisa para fazer, tem faculdade. Aí quando você chega nos 30, 40, agora eu tenho que cuidar da minha família, né? Depois eu vou pensar em fazer algumas coisas, de ajudar o próximo, de me evangelizar, de encontrar Deus. Aí depois você chega lá nos 50, 60, tomando conta aqui da minha vida profissional, dos meus negócios. Aí depois chega 70, 80, agora eu tô velho, a saúde está um pouco para baixo, né? E a Emmanuel fala, são servidores contraditórios, que na época que podiam fazer, não fizeram. E depois que vai ficando mais difícil, reclamam do tempo que podiam fazer. Na verdade, Emmanuel fala, em qualquer época estamos cercados das possibilidades de servir com o Cristo Salvador. E aí, para todo mundo, esse desafio de Ananias foi dado. De 1000 modos diversos, não importa onde você esteja, quem você seja, e nem qual é a idade que você tem. Foi pronunciado também para você esse sublime desafio. E agora, por que te detens? Pessoal, desculpa aí que eu me alonguei no tempo, isso acontece sempre, é uma imperfeição que eu tenho que melhorar. Mas aí, obrigado pela participação mais uma vez, oportunidade de ler sobre o Evangelho. Vou passar de volta aí o link do vídeo para o Adilson para ele fazer a prece de encerramento. Obrigado, pessoal.